Boa tarde, pessoal. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu não sou palestrante, então, para mim, sempre vai ser um prazer estar aqui compartilhando. Quero agradecer muito o Newton por ter confiado a mim esse momento tão especial. Acho que é um momento tão especial para todos que estão aqui. E eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha história, né? Como eu falei, aqui só tem palestrante, eu talvez seja o único que não seja palestrante. E eu vou contar um pouco da minha história, o que é que eu vivenciei, como eu vivi, o que eu percebi, o que eu aprendi, para compartilhar com vocês, e acho que no final a gente vai ter um minutinho para bater um papo, ok? Eu sou Marcelo Pimentel, do Barnes Burger, que todo mundo conhece o Barnes? Quem não conhece, levanta a mão. Tá, ok, certíssimo, vamos lá. Eu vou contar para vocês como é que tudo começou, como é que tudo nasceu, e para isso eu preciso contar um pouco da minha história pessoal. Eu nasci em uma família de tradição, uma família que sempre teve muito posse na cidade, e isso me deu condições de poder, em alguns momentos, conhecer produtos, conhecer coisas diferenciadas, e eu acho que isso foi importante na minha trajetória, tá? Quando eu falo de acesso a produtos e qualidade. Depois, eu sempre fui muito comunicativo, extrovertido, isso é uma característica minha desde pequeno, eu sempre fui muito comunicativo, sempre fui muito da área de comércio, sempre gostei bastante. E eu vou relatar aqui um pouquinho dos meus fracassos, porque eu tive vários fracassos, e como é que tudo começou, né? Eu tive uma dificuldade de estudar tremenda, tá? E eu nunca passei de ano uma vez na minha vida, todas as vezes eu fiquei de recuperação em todas as matérias, até em educação física, vocês podem ver que eu não estou, né? Então não foi o meu forte. E nunca consegui passar, então assim, tive uma dificuldade extrema de estudar, e minha mãe sempre acreditou que eu era capaz de conseguir estudar. Uma vez ela me colocou no curso de inglês, e esse curso de inglês começou, primeiro eu reprovei, e ela disse, não, você vai fazer de novo. Eu reprovei a segunda, ela disse, mas você vai de novo. Reprovei a terceira e a quarta, ela disse, não, você não vai acabar com o meu dinheiro, não, pode sair do curso de inglês. Né? Então a dificuldade de estudar para mim sempre foi tremenda. Talvez se eu tivesse gostado, tivesse me dedicado mais, eu conseguiria hoje estar no lugar. Então pessoal, não desistam não, viu? Vão estudar bastante, viu? E aí onde começa a minha trajetória de vendas, né? Eu sempre fui muito comerciante. Minha mãe tinha que esconder minhas roupas dentro de casa, que senão eu vendia, né? Quando ela via, ia procurar, eu já tinha vendido tudo. E assim, eu vou contar essa trajetória para vocês, e antes de eu vir para cá, eu contei essa palestra para um carroceiro. E aí, quando eu vi, o jumento estava chorando, porque não foi fácil, né? A trajetória é grande. E eu fui vendedor, né? Eu sempre fui vendedor. Para vocês terem ideia, eu cheguei a ser vendedor de picolé Pardal, quando a Pardal não tinha nem embalagem, era pela cor, né? Você vendia, era picolé de chocolate, de morango, tinha um verde, que eu acho que era do Hulk, né? Menta, e tinha um outro lá. E a gente vendia esses picolés pela cor. Que foi venda de picolé. Fui instrutor de crianças, eu tenho que passar aqui os slides. Não, na verdade eu volto depois e a gente explica lá para vocês. Fui instrutor de crianças em fazenda, a minha tia tinha um projeto de escola, e nas minhas férias eu sempre gostei de trabalhar, eu nunca quis depender da minha família para conseguir pagar ou ganhar algum dinheiro, então eu sempre busquei. Então minha tia tinha um projeto de escola, e estou gostando que o tempo para mim não passa não, né? Está igual o dia que começou. E aí eu tinha esse projeto escola, e eu acompanhava 200 crianças a tirar leite de vaca, andar de cavalo, vendas de frutas e picolé. Fruta era uma brincadeira que a gente tinha quando eu ia para a fazenda da minha tia, e a gente trazia essas frutas e vendia na calçada. Então, assim, o que vocês já imaginarem, eu vendi. Fui mágico, tá? Teve uma época aí, um pouco mais jovem, fui mágico, não escondi cobra, tá certo? Mas mágica fez uma pequena parte aí. Não foi um negócio comercial, porque quebrou antes de virar um negócio comercial, mas foi uma coisa que me abriu muita porta, a mágica. E aí eu quebrei a primeira vez com batata Ruffles, tá? Eu tenho um trauma aí de batata Ruffles até hoje. A gente tinha um parque aquático, talvez aqui algumas pessoas conheçam, outra não, que era um parque aquático na Praia do Futuro, chamado Aquafresh. E nesse parque, nessa época, eu tinha a venda de pizza, eu tinha a venda de picolé, e todo o dinheiro que eu tinha ganho nas férias, eu comprei de batata Ruffles. E aí teve um show da Rita Lee, eu tinha 14 anos, teve um show da Rita Lee que era de madrugada, eu disse, eu vou vender batata Ruffles, era R$2 o pacote, eu ia vender a 5 e ia ganhar muito dinheiro, né? No show da Rita Lee. Só que eu não podia ir para o show da Rita Lee, porque eu tinha 14, e ela ficava nua, e eu nunca soube, ninguém queria ver a Rita Lee nua na vida, né? Mas eu não pude ir para o show, porque eu era de menor. E aí minha mãe foi para o show, chegou em casa 4 horas da manhã, e quando ela chega, eu disse, mamãe, vendeu quantos pacotes? Acho que eram uns 200 na época. Vendeu quantos pacotes de batata? Eu falei assim, meu filho, vendi só 3.
E aí eu quebrei, eu não gostava de batata Ruffles, e aí eu guardei o estoque, eu não podia comer o estoque, eu não gostava, e meus irmãos começaram a comer o estoque, a gente brigava em casa, era trocando bufete em casa, porque eles estavam comendo e aí venceu tudo. Foi a primeira vez que eu perdi, então assim, eu tenho um trauma de Ruffles. Até semana passada a PepsiCo mandou uns pacotes lá para o escritório, eram sabores novos, eu não me aventurei a provar, mas tem um trauma ainda. Fui criador de cães, quando jovem expunha cães em exposições, trouxe cães do Brasil todo, era um apaixonado. Queria muito veterinária, mas aí eu descobri que tinha que estudar muito para ser, e eu não consegui fazer veterinária. E aí fiquei só com cuidar de cachorro, ir para a exposição, brincar com cachorro. Foi uma época muito interessante também. E algum desses tópicos, pessoal, depois eu volto para explicar o que é que a gente tem que trazer de aprendizado em tudo que a gente passa. Pasta de limpeza. O que vocês imaginarem, assim, tipo, saí de casa, fui no shopping, vi a possibilidade de ganhar alguma coisa, não estou fazendo. Então, pasta de limpeza, eu conheci um amigo meu, que o irmão dele, sem querer, criou uma pasta de limpeza, que era uma pasta mágica, e a gente começou a vender, conseguimos colocar em vários grupos, conseguimos, hoje, até estar habilitada na Tá Limpo, mas foi um outro momento. Relógio, fui vendedor de relógio, de um relógio europeu, de um italiano que veio para cá, e ele era um desenvolvedor de relógio, que era o relógio patenteado para a Marinha Militar, que, por sinal, esse que eu estou usando aqui, eu comprei depois de 7 anos, que eu já tinha negociado com ele, agora eu tive a oportunidade de comprar, e foi um outro momento que eu passei de negócio na vida. Depois eu tive purificador de água Europa, fui para uma seleção, a Europa chegou aqui no Ceará, e aí teve uma seleção, acho que para umas 1000 pessoas. Aí meu pai disse: rapaz, você vai trabalhar, que você não faz nada. Eu já tinha feito tudo isso e não tinha feito nada, né? E aí você vai trabalhar, me matriculou nesse negócio. Eu comecei e não queria que deu certo, de 1000 caiu para 500, eu fiquei nos 500, de 500 para 200, eu fiquei nos 200, no final 30, eu estava no meio dos 30. E aí comecei a vender purificador, vendi 2, um para minha mãe e para minha avó, estão lá até hoje, é bom, podem comprar, tem 20 anos, já estão funcionando, só troco o filtro. E aí depois eu caí quase no mundo das drogas, né? Fui para a Herbalife. E aí caí na Herbalife, e aí perdi peso, tá? Isso foi interessante, porque tem um amigo nosso aqui que disse que perdeu 30 dias, né? Eu perdi peso. Lá está ele lá. Eu perdi peso, perdi dinheiro também. Mas é um aprendizado, eu acho que tudo é aprendizado, até em queda a gente aprende. E aí depois trabalhei no grupo M. Dias Branco. Foi um grande aprendizado, foi uma escola. Trabalhei como trainee, passei 1 ano e meio. Depois saí para pegar novos horizontes, desafios. Depois fui empresário de fronteiras. Alguém aqui sabe o que é um empresário de fronteira? Na verdade, assim, numa palestra ninguém pode dizer que era muambeiro, né? A gente tem que criar um nome, e o nome é empresário de fronteiras, porque eu comprava fora da fronteira e vendia aqui dentro. Então, era muito feio se eu chegasse e dissesse para vocês que eu era muambeiro, né? Então, era empresário de fronteiras, fiz 3 viagens bem sucedidas, né? Nunca fui pego. E aí depois eu tive uma empresa de comunicação visual, né? De fazer placa, letreiro, fachada. E aí, nessa época, eu fui sócio quase da NASA, porque só tinha foguete, o trabalho não tinha trabalho bom. Acho que foi uma das épocas mais difíceis da minha vida, trabalhando em cima de andaime com placa. E aí depois veio uma distribuição de cacau. Numa visita, lá da pasta de limpeza, fui fazer uma visita numa empresa daqui de Fortaleza, antiga Pelágio, que hoje é do Grupo M. Dias Branco, e fui apresentar a pasta de limpeza. E fui com meu avô, e meu avô vendia cacau. Eu não sabia o que era cacau. Porque a gente acha que cacau é fruta, né? E, na verdade, o cacau que ele foi vender era o cacau em pó, que faz chocolate, todos esses derivados. E na conversa, eu fui conversando, meu avô me explicou o que era cacau, e eu disse: meu avô, vou vender esse produto. E ele depois vende para a sorveteria, porque eu já vendo para a indústria. Com uma semana, um mês depois, um certo tempo depois, eu fiz um script, peguei os produtos, fiz potinhos pequenos, fiz um script e comecei a ligar para todas as sorveterias de Fortaleza. Dizia: pessoal, eu sou Marcelo Pimentel, bom dia, tenho um cacau que é melhor do que o seu, mais barato do que o seu, e mais rentável do que o seu. Essa conversa me botou dentro de todas as sorveterias de Fortaleza no outro dia, né? Todo mundo queria um produto mais barato, mais rentável e mais eficiente. Então eu entrei em todas as sorveterias. Em 6 meses eu já vendia mais do que a Casa do Sorveteiro, que é uma franquia aqui regional. Eu sozinho, de porta em porta, eu já conseguia vender. Depois entrei para sindicato, então já vendia cacau para todo o sindicato em venda exclusiva, fazia negociação junto com o sindicato. E aí, graças a Deus, foi o primeiro negócio, de fato, que eu tive clientes, que eu tive um certo dinheiro e que pôde me ajudar a construir o Barnes, né? Foi com esse recurso que eu pude construir o Barnes. Depois do cacau, eu conheci a minha esposa, Juliana, que está aqui, e aí eu acho que depois que a gente conhece a nossa esposa,
ou o nosso esposo, acho que a gente tem uma transformação na vida. No meu caso foi uma transformação positiva, e aí veio o Barnes e eu parei, né? Então assim, foi o turning point, foi minha esposa que está aqui na frente, tá? E depois veio o Barnes, depois da minha esposa veio o Barnes, e o Barnes nasceu, e vou começar agora a contar um pouquinho da história do Barnes para vocês. Hambúrguer feito em casa, tudo começou com hambúrguer feito em casa, né? Eu sou apaixonado por gastronomia, realmente não sou apaixonado por educação física, sou da gastronomia. E tudo começou com um churrasco em final de semana em casa, com os amigos, brincando. E no final de semana um amigo pergunta: Marcelo, você sabe fazer hambúrguer? A gente estava fazendo um churrasco, e um amigo pergunta: Marcelo, você sabe fazer hambúrguer? Eu disse: rapaz, eu não sei, mas sexta-feira pode vir que está pronto. Porque eu acho que tudo que um ser humano sabe fazer, o outro também é capaz de fazer. Eu acho que não tem ninguém que não consiga ter habilidades de fazer o que outra pessoa faz, se você se dedicar. E no outro final de semana eu fiz um hambúrguer, brincando, todo mundo gostou. Na outra semana fiz de novo, só que eu já fiz a maionese. Na terceira semana eu já fiz maionese, já fiz barbecue, já fui na padaria, pedi para o cara fazer um pão diferente. E na última vez eu já estava no supermercado moendo picanha e moendo filé. E era engraçado que na época eu vi a cara do cara que moía carne, tipo, esse cara moe picanha, esse cara moe filé. O que é que esse cara come bifado, né? Em pedaço de carne, porque as melhores carnes ele está moendo. Então comecei a fazer isso em casa, e na quinta vez eu fiz o Barnes Burger, como é hoje, como vocês conhecem. E todo mundo: Marcelo, que negócio maravilhoso, que negócio maravilhoso. E aí um disse assim: você tem que montar um negócio. Eu já tinha montado todos aqueles outros, sem ninguém dizer nada. Imagina com alguém dizendo: monta um negócio, né? E aí eu fui estudar a questão da demanda e da oferta, e via pedidos de amigos, as pessoas dizendo: por que você não abre uma lanchonete? E foram 2 anos de degustação, eu fazendo isso em casa, as pessoas me ligando: Marcelo, vamos fazer um hambúrguer, vem para aqui para casa fazer um hambúrguer. E aí eu comecei a entender que hambúrguer era uma paixão mundial, era uma paixão nacional e mundial. E não tinha, no Ceará a gente não tinha nenhuma hamburgueria, né? São Paulo tinha, Rio já tinha, nos Estados Unidos em toda esquina tinha hamburgueria, e o que a gente só tinha era pizzaria. E por que não tinha esses hambúrgueres diferenciados? Por que a gente não tinha esses hambúrgueres gourmet? E aí isso me motivou mais ainda, né? Porque eu entendi um pouco da oferta e da demanda, e aí eu resolvi, e aí vi que eu queria também uma coisa diferente, que era um conceito de refeição, não a lanchonete, não mais aquele fast food, que seria um ambiente de restaurante. Aí veio a decisão de montar. Fiz pesquisa em São Paulo, viajei para São Paulo, eu nunca comi tanto hambúrguer na minha vida. Foram 2 dias, acho que eu visitei 10 hamburguerias, então era café da manhã, almoço, jantar e ceia, provando hambúrguer. E eu vi nessa viagem que o meu produto era tão bom, ou melhor do que as melhores hamburguerias que eu tinha visitado em São Paulo. E isso me deu uma confiança muito grande, porque quando eu fui para São Paulo, eu não fui para aprender a fazer hambúrguer, isso é uma coisa muito minha. Eu não gosto de copiar ninguém, nunca copiei nada. As pessoas até dizem: Marcelo, tu já foi não sei aonde? Eu disse: fui, mas o que é que você aprendeu? Eu disse: rapaz, eu aprendi o que não deve ser feito, né? Eu não gosto de copiar, eu gosto muito de criar, eu sou muito criativo. Então, quando eu fui para São Paulo, eu fui para aprender o que eu não saberia fazer, que era o quê? Montar um salão, montar um restaurante, entender de mesa, cadeira, de coisas que eu não dominava. Mas produto, eu estava muito confiante com o meu produto, né? Claro que eu estudei, mas eu não fui tentar fazer nada do demais, porque eu acho assim: se eu faço um projeto, eu tenho um projeto, eu vou chegar no meu local. Se eu tentar copiar um negócio do outro, talvez eu chegue no lugar do outro. E eu nunca imaginei chegar no lugar de ninguém. E aí fiz a pesquisa em São Paulo, vi que o meu produto era tão bom, vi uma demanda muito excessiva em São Paulo, no horário de almoço as hamburguerias completamente lotadas, e aquilo me motivou mais. Logo depois eu fiz uma pesquisa em Nova York, eu casei, fui para Nova York, e fiz uma pesquisa também de hambúrguer em Nova York, e achei que São Paulo era bem superior a Nova York. E aí veio a busca dos sócios, comecei a procurar pessoas que eram sócios, mas era muito difícil alguém ser sócio daquele cara que tinha feito aquilo tudo, né? Isso aqui era mais uma coisa daquelas loucas. Então todo mundo disse assim: não, Marcelo, a gente faz o seguinte, tu monta, se der certo eu entro contigo. Tu monta, se der certo eu entro contigo. E aí eu acabei me vendo sem ninguém para montar, o cara que queria montar queria entrar de igual valor, não trabalhar, ficar em casa. Eu disse: rapaz, é melhor arriscar tudo. Eu peguei tudo que eu tinha, todo o dinheiro que eu tinha guardado na minha vida, que era algo em torno de uns 50, 60 mil reais, e coloquei todo no negócio. Vendi, até na última semana eu vendi meu carro para o meu pai. Meu pai comprou o carro à vista, eu comprei um carro financiado em 60 meses e botei tudo que eu tinha dentro do negócio, e o negócio nasceu de uma forma bem amadora. O negócio nasceu de uma forma bem amadora. E aí aqui eu vou falar um pouquinho para vocês daquelas experiências
que eu vivenciei lá no começo. Por que a gente tem que tirar aprendizado? Às vezes a gente na vida, e o empreendedor, e eu sei que tem vários empreendedores aqui, as pessoas não entendem, porque o empreendedor ele é diferente, ele é inquieto, geralmente ele é o menos estudioso da família, e as pessoas não entendem isso. E eu vou passar um pouco para vocês do que é que a gente tem que tirar de aprendizado do que a gente vivenciou o mágico. O que é que eu aprendi com a mágica? Eu aprendi a encantar pessoas, eu aprendi a ser criativo e a surpreender as pessoas. Isso é o trabalho do mágico. Então o mágico me deu esse aprendizado para que dentro do meu espaço, dentro do meu restaurante, eu pudesse conseguir fazer isso com meus clientes. Meu cliente ser surpreendido pelo ambiente, ser surpreendido pela música, ser surpreendido pela qualidade de um produto. A comunicação visual, aquela empresa que eu tive, que me deu tanta dor de cabeça, o que é que eu aprendi? Eu aprendi a construir uma comunicação visual nos meus espaços. A gente agora iniciou o projeto de franquia, eu consigo muito rápido fazer um projeto de loja e eu não tenho que chegar numa empresa e dizer, a gente vai ter que fazer isso, a empresa me apresentar um projeto a qual eu não entendo. Eu direciono, eu sei o que é uma placa, uma arte, um neon, um totem, então eu consigo visualizar, eu fecho o olho, eu consigo ver uma casa pronta. Então a comunicação visual me deu todo esse respaldo que eu tenho hoje. Criação de cães, o que é que eu aprendi com os cães? Que tem um longo caminho para percorrer, pois boas sementes podem levar algum tempo para dar bons frutos. A gente tinha cachorros maravilhosos, tinha cadelas maravilhosas, e às vezes os filhotes não nasciam tão bons. E às vezes era o terceiro ou quarto filhote da terceira geração que dava um cão muito bom, e que dava um cão que a gente podia expor em exposição. Então, era acreditar que tinha um longo caminho pela frente. M. Dias Branco, o que é que eu aprendi com esse grupo incrível? Aprendi profissionalismo em produzir produtos líderes de mercado, atender com maestria os clientes e ver funcionários como colaboradores. Esse foi um grande aprendizado que eu tive no M. Dias Branco. Herbalife, se é que dá para aprender alguma coisa na Herbalife. Aprendi que um vendedor não desiste nem diante, não desiste diante da dificuldade, procurando mostrar sempre o melhor de seus produtos com um sorriso no rosto. Não é fácil você sair de casa e bater na porta de um cliente para vender Herbalife e receber um não, e você passar o dia fazendo isso, né? Tem uma coisa super... As pessoas negam muito, são conhecidos como os herbaloides, você perde muito amigo, então também não é fácil. Então eu aprendi isso com a Herbalife. Instrutor de crianças, eu aprendi que para desenvolver a paciência, a gente precisa aprender a desenvolver a paciência para chegar no objetivo, né? Se você tem uma ideia, de você jogou uma flecha e você quer chegar no alvo, você tem que ter paciência para isso. E aí eu aprendi a desenvolver paciência com criança. A gente ia tirar leite do animal, quando a gente via, tinha criança em cima da cabeça da vaca, e você tem que ter paciência, que não podia dar no filho dos outros, né? Então, a gente tem que aprender a desenvolver a paciência. Distribuidora de cacau, o que é que eu aprendi com o cacau? Todas as vezes que eu liguei para um cliente, eu tinha de fato o melhor produto do Brasil, o cacau. E não adiantava eu procurar pessoas que não acreditavam no melhor. Eu acho que assim, uma das coisas mais importantes no momento de decisão de montar um negócio é você identificar o seu público-alvo. E aí, quando eu liguei para todas as sorveterias, eu ofereci o melhor produto que eu tinha. E eu tive, historicamente, um único cliente que não aprovou o produto. E ele aprovou um segundo produto, uma linha que a gente tinha de menor valor, e um produto, realmente uma segunda linha. E uma vez faltou essa segunda linha para ele, e ele me liga, Marcelo, acabou o produto, manda outro. Eu disse, eu só tenho aquele da primeira linha. Ele disse, não, manda que vai dar certo. E ele me liga na outra semana e diz, Marcelo, ninguém gostou. Meu cliente não gostou, meu cliente reprovou um produto que é melhor. Então essa questão de melhor ou pior é muito, muito pessoal, né? Então, o que é que eu aprendi com o cacau? Acreditar que bons produtos tendem a dar bons frutos e procurar clientes que acreditem na qualidade faz toda a diferença. Se o seu produto foi feito para a classe A, aposte na classe A. Se o seu produto foi feito para a classe B, aposte na classe B. O que a gente não pode, e isso foi um aprendizado que eu tive com o Ivens Dias Branco, ele chegou uma vez e me disse, seu produto é incrível, seu produto é maravilhoso. Não pense em melhorar e não pense em piorar. Pense assim sempre, e assim você vai construir uma cadeia que vai lhe seguir. O que você não pode é um dia ser bom, um dia ser ruim, um dia ser bom, porque você não consegue construir apaixonados e fãs pelo seu negócio. Então, siga de uma forma sempre. E aí veio a ideia do conceito Not So Fast Food, que era uma grande motivação, porque a gente não queria hambúrguer como já tinha McDonald's, como tinha esses hambúrgueres de rua. A ideia era que fosse tudo fresquinho e seria um restaurante, não seria uma lanchonete. Eu até briguei algumas vezes com alguns amigos que diziam, o Marcelo tem uma lanchonete. O cara dizia assim, como é que vai a lanchonete? Eu disse, rapaz, eu não sei de lanchonete. Sempre a gente pensou como um restaurante, era um restaurante de hambúrguer. E aí veio a ideia do nome. Como surgiu o nome? Por que Barnes? O meu apelido de infância é Barnes. Um tio meu me deu esse apelido de infância Barnes. Ele sempre me chamava de Barnão, 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 dos Flintstones. E quando eu comecei a fazer hambúrguer,
ele chegou e disse, vamos montar, ele me ligava e disse, vamos fazer um Barnes Burger, vamos fazer um Barnes Burger. E aí surgiu o nome Barnes Burger, não podia ser diferente. Hoje tem pessoas às vezes que ligam para o meu celular e falam assim, e não sabe com quem, às vezes não sabe o nome, porque pegou um contato com outro, assim, é o Barnes? Eu disse, é o Barnes que está falando. Então não tinha nome melhor para que eu pudesse, eu não tenho como tirar o Barnes da minha vida, ele está dentro de mim de qualquer forma. E aí entra o apagador de sonho, uma das coisas mais importantes para mim, e hoje teve alguém que falou que eu não vou me recordar, sobre algo parecido com isso, que para mim foi um maior desafio, porque os apagadores de sonho, geralmente, eles são as pessoas mais próximas da gente, são as pessoas que mais amam a gente, pai, mãe, esposa, amigo, e são as pessoas que a gente vai em algum momento se aconselhar. E quando eu decidi montar o Barnes, eu escutei pai, mãe, todo mundo, e tem uma palestra do Silvio Santos que é muito engraçado, que ele fala que na arte de empreender, esqueça primeiramente sua esposa, pai e mãe, e é você só, né? Ninguém acreditaria que o Silvio Santos, de um engraxate, chegaria onde chegou. E se ele tivesse escutado alguém, talvez ele fosse o melhor engraxate hoje do Brasil. E eu comecei com essa ideia, e aí veio o grande desafio. Por quê? Porque eram várias opiniões. Meu pai foi um grande empresário, a família do meu pai foi muito rica no estado, foi um grande empresário, e eles quebraram. Tiveram um negócio muito grande, chegaram a ser dono da TV, meu bisavô foi dono da TV Verdes Mares daqui, a gente foi dono de água, de banco, era uma família muito rica, mas quebrou. E meu pai, por ter quebrado, o que é que ele pensava, o que é que ele me dizia? Meu filho, não bote tudo que você tem nesse negócio, monte uma carrocinha de cachorro-quente, se der certo, você continua, você vai. Só que se eu montasse a carrocinha de cachorro-quente, eu não conseguiria encantar, eu não conseguiria fazer tudo aquilo que eu queria fazer com esse cliente, apresentar esse produto. Imagina você estar na calçada e vai comer um hambúrguer, que a gente fala do melhor hambúrguer, e passa um carro e ele molha, chove, a experiência é quebrada, e eu não poderia quebrar a experiência. Então, eu disse, papai, eu não posso fazer isso. Para eu ter o meu produto, eu tenho que conseguir fazer com que a experiência seja completa. Minha mãe me dizia, meu filho, vai estudar, porque eu não estudei, seu pai foi muito rico, ganhou muito dinheiro, depois quebrou, e eu agora dependo do seu pai. E as minhas amigas que são médicas, doutoras, advogadas, todas estão bem de vida, então vai estudar. Eu disse, minha mãe, eu tenho 24 anos, eu nunca estudei até agora, você acha que eu vou começar agora, né? Então, mas isso que geralmente, são as nossas receitas de bolo, que a gente tende a passar para os nossos filhos, e não existe essa receita não existe. Eu falo muito isso, que a nossa metodologia é muito errada. A gente chega para um filho, porque eu sou médico, e eu quero que meu filho seja médico, e eu às vezes destruo uma possibilidade de um grande empresário, de um grande design, de um grande fotógrafo, porque eu quis que ele fosse médico. E ele até pode ser médico, mas ele não vai ser um médico apaixonante, ele não vai ser um médico que vai ensinar pessoas e vai fazer médicos. Então, talvez se a minha família lá no começo tivesse visto assim o potencial de vendas, de comércio, de empreendedorismo, talvez eu fosse o McDonald's de hoje, porque eu podia ter expandido muito mais, eu podia ter ido muito mais cedo. Então eu tive que ir sozinho, né? E enfrentando essas pessoas, pai e mãe, que são as pessoas que você geralmente tende a escutar mais. O seu pai dizer que uma coisa não vai dar certo, e a sua mãe dizer que uma coisa não vai dar certo, e você dormir e acordar dizendo que vai, é muito difícil, né? E uma virtude que eu tenho muito é porque eu sempre fui muito teimoso, desde pequeno. Eu só aprendi que tomada dava choque porque eu botei um garfo dentro da tomada. Minha mãe dizia, meu filho, não mexa naquilo não. No dia que eu tive a oportunidade, eu fui lá e botei a faca, o garfo dentro e tomei um choque. Então, é uma virtude, né? A teimosia para o empresário, para o empreendedor, é muito importante, porque ele vai lá e o business plan diz que não funciona, que não vai dar certo, mas ele tem uma pulgazinha atrás da orelha que vai dar certo. Não sei se vocês sabem da história da Red Bull. A Red Bull foi negada, ela fez 2 ou foi 3 consultorias, e todas elas falaram que o negócio não funcionaria, que esse produto não rodaria no mundo, e é uma das maiores empresas do mundo hoje, tem uma escuderia correndo na Fórmula 1, que grandes empresas de carro não conseguem manter. Então, assim, falo para vocês dos apagadores de sonho, para vocês tratarem os apagadores de sonho como motivadores, para a gente ter eles, escutar, é importante escutar, anotar, e tentar utilizar o que eles passam para a gente, para que isso possa ser motivador. Sucesso inesperado. Quando nasceu o Barnes, a gente tinha uma dificuldade de conquistar o mercado. Eu só tinha um produto muito bom, não tinha serviço, não era conhecido no mercado. No dia 18/9 a gente fez um soft open, né? Chamou alguns amigos, fez uma brincadeira, foi, graças a Deus, foi tudo certo. Abrimos no dia 28/9 de 2011, e eu falo que a gente viveu um problema bom, porque comecei com 7 funcionários, a gente imaginava vender 60 hambúrgueres num dia, e já no primeiro dia, vocês conseguem ver essa foto aí? Essa foi a fila de espera do primeiro dia, lá no restaurante. E já no primeiro dia a gente vendeu tudo que tinha na casa.
né? Chegou a vender tudo, não sobrou nada. E a gente imaginava atender de 60 a 100 pessoas, no primeiro domingo atendemos 250 pessoas. E não tinha propaganda, não tinha Facebook, a empresa não tinha nada, foi esse boca a boca. Foi uma coisa de pessoas para pessoas, que falavam do Barnes, que falavam do Marcelo, e no domingo eu estava na cozinha, e eu fiquei na cozinha, porque todo o cardápio é meu, quem assina o cardápio sou eu, quem fez todo o cardápio foi eu, e no domingo eu estava dentro da cozinha, e era gente chegando, e a chapa, todos os hambúrgueres na chapa, e os garçons chegando e pedindo, eu botei a cabeça para fora, disse, rapaz, vocês estão dando alguma coisa aí? Ele disse, não, seu Marcelo, é todo mundo comprando aqui, lotado, tivemos que fechar as portas da casa, devolver dinheiro, no domingo só sobrou água da Cagés, porque não tinha mais nada na casa, acabou tudo. E aí a gente viu que tinha esse realmente problema bom, né? Eu tive certeza que o produto era maravilhoso, e aí eu vi que a gente precisaria contratar mais gente, contratar equipe, contratar sistema, porque realmente tinha sido incrível esse primeiro momento. Ó, esse tempo aqui não vai dar não, viu? Em 7 minutos aqui não vai acabar, eu vou pensar mais uns 30 minutos. E aí eu achei que no começo, em 6 meses, estaria tudo pronto, né? Que o pensamento, se isso está acontecendo agora, daqui a 6 meses vai ser maravilhoso, eu vou estar numa rede balançando e o povo comendo hambúrguer, eu ganho dinheiro. Mas isso não existe, né? Isso, quem lhe falar, isso é um mito, é uma mentira. E a gente não podia parar no tempo, tinha uma busca gigantesca pela excelência, a gente tinha que buscar essa excelência. Para vocês terem ideia, nos 3 primeiros anos do Barnes, a gente só teve 2 dias, assim, claro, depois do primeiro mês, a gente teve 2 ou 3 dias que a casa não deu fila de espera. Um dia foi a luta do Anderson Silva, que foi mais ou menos cedo, não deu ninguém na casa, o Anderson Silva tirou a gente, e outra foi a Carminha. Na final da Carminha, ela também, a gente não conseguiu ter uma turma boa, não. E todo mundo lembra da Carminha, né? E aí, a gente tinha que ter uma busca por essa excelência diariamente, os clientes eram exigentes, a gente tinha, e isso é muito interessante, a gente buscar por clientes exigentes, né? Às vezes a gente não quer que o nosso cliente perceba, não seja exigente, mas ele nos torna também exigente. Por exemplo, hoje o Barnes, o que é que a gente faz com os nossos fornecedores? Eu tenho vários fornecedores, e os meus fornecedores hoje, para vender para a gente, ele tem que ter toda a documentação necessária. E aí um dia um fornecedor chegou e disse, Marcelo, eu tenho que te agradecer. A tua empresa melhorou a minha empresa não tinha isso, não tinha essa documentação, não fazia esse processo, e eu passei a fazer para te atender. Então isso é de total importância, fazer com que os nossos clientes sejam exigentes, porque isso nos torna exigentes, e com que os nossos fornecedores eu possa melhorar, porque eu acho que o papel de pessoa física e de pessoa jurídica é servir. A gente veio a serviço, todo mundo está a serviço, para melhorar de alguma forma a vida de alguém. Então, se eu posso transformar de alguma forma positiva o meu fornecedor, o meu cliente, eu acho que isso é a missão da gente no final, é o que vale no final da nossa trajetória, a gente ter modificado a vida de algumas pessoas. E aí as mudanças eram constantes, a gente não conseguiu parar. O Barnes começa agora um projeto de franquias, a gente está no mercado há 4 anos e meio, e a gente tem hoje mais de 75 pedidos de franquia no Brasil. Iniciamos agora o nosso projeto de franquias, a gente está com uma obra acontecendo na primeira franquia, que vai acontecer na 13 de maio, outra obra já começou em Teresina, então já estamos também chegando em Teresina, e ano que vem a gente abre esse ano a gente segurou só nessas 2 unidades. A gente contratou a Bittencourt, que hoje é a maior empresa de formatação de franquias da América Latina, que vem tocar esse projeto com a gente. E ano que vem um projeto é a gente escalonar a nível Brasil, sem ter... não vamos abrir nesse local. O que vier, a gente vai tratar, talvez inicie a nível Nordeste, mas esse projeto é o projeto que segue para o ano que vem. E aí, assim, a gente precisa ser movido ao amor ao nosso negócio. Eu acho que é a principal coisa de todo mundo ser apaixonado pelo seu negócio. Isso facilita tudo. No meu caso, eu sempre fui apaixonado pelo Barnes. O amor aos clientes da gente. Nossos clientes, hoje eu tenho vários amigos que são clientes. Tem até uma cliente que está por aqui que eu vi. Não sei se ela está aqui ainda. Está aqui a Júlia? Talvez ela não esteja mais. Mas só relatar para vocês rapidamente. Essa cliente que estava aqui, não sei se ela não está ainda ou ela está com vergonha de levantar a mão. Ela reclamou na rede social da gente que tinha comido um produto nosso, um hambúrguer vegetariano, e que achava que não era vegetariano, era carne de porco. E essa informação chegou para mim, e toda informação que chega para mim eu tento tratar direto. Liguei para ela e disse que queria conversar com você, chamei ela para o nosso escritório, ela foi na nossa unidade, na nossa fábrica, e eu pedi para ela me contar tudo. Ela me contou tudo que tinha acontecido,
e eu disse, eu quero te apresentar a empresa. Apresentei a empresa, apresentei produto, e ela saiu do Barnes encantada. Ela fez um post na rede social, que deu 10 vezes mais visualização do que o primeiro, que era negativo, e ela, no final da conversa, ela falou assim: Marcelo, eu tenho uma amiga minha que é encantada por vocês, que ela é alucinada pela história de vocês, e ela tem uma empresa... E essa minha amiga tem uma empresa uma agência de publicidade. E eu disse, não, manda ela me ligar, vamos conversar. Eu acho que a gente tem que conhecer pessoas, e eu faço questão disso. Às vezes até as pessoas às vezes reclamam de mim, dizem, Marcelo, tu perde muito tempo porque tu recebe todo mundo, e de fato eu recebo. As pessoas às vezes me ligam, Marcelo, eu queria te apresentar um produto, e às vezes eu nem uso esse produto na minha empresa, mas se eu puder receber, eu recebo. E eu pedi para ela procurar a gente. E essa amiga dela procurou a gente, e hoje é a nossa agência de publicidade. Então, o que é que uma possibilidade pode transformar? Então, hoje, a nossa nova agência veio de um problema na rede social e de uma pessoa que tinha uma paixão pelo Barnes. E está dando super certo esse nosso trabalho com essa nova agência. E sempre eu ficava muito feliz de ver os clientes a primeira mordida. Foi muito engraçado o começo do Barnes, porque os clientes chegavam e mordiam o sanduíche e tinham caras e bocas diferentes, eram momentos diferentes. Teve até uma vez um cliente que me chamou, estava na cozinha, e ele chamou na mesa, pai, chama o dono daqui. Eu cheguei, eu não conhecia, eu conhecia da escola, porque eu sabia quem era, mas não tinha amizade. Ele disse, Marcelo, cara, eu estou tendo um problema. E eu achei que era alguma coisa com o produto, era alguma coisa negativa. Ele falou, cara, isso aqui não é hambúrguer. E eu achei que ele ia dizer que era aquele bicho do McDonald's, né, que foi naquela época que o McDonald's tinha um bicho que não tinha cabeça. E aí eu disse, o que é? Ele disse, não, cara, meu cérebro não está entendendo que isso é hambúrguer, porque eu tenho 20 e tantos anos, eu comi hambúrguer durante 20 e poucos anos, então eu nunca comi hambúrguer, eu estou comendo hambúrguer agora. Né? Então era muito interessante a gente ver no começo esses clientes apaixonados, esses clientes pegando o telefone, dizendo assim, cara, eu estou numa hamburgueria chamada Barnes, vem para cá, corre para cá, tu tem que conhecer esse negócio. Então é apaixonante você ver o seu negócio se transformar, e para mim isso fez toda a diferença, e hoje eu tenho grandes amigos que vieram do restaurante e grandes histórias. E aí, no final, eu só quero agradecer a todos vocês que estão aqui. Quero agradecer meus pais e várias pessoas que fizeram, meu pai, minha esposa, meus avós, as pessoas que fizeram parte da minha trajetória. Quero agradecer meu amigo Raduan, que está aqui na frente, minha esposa. Quero agradecer o Newton, mais uma vez, por ter acreditado na gente, por ter convidado para esse momento tão importante. Quero me deixar à disposição de vocês para o que vocês quiserem. Só não pode todo mundo me ligar no mesmo dia, porque eu não vou conseguir atender todo mundo, mas qualquer coisa que quiserem bater um papo, conversar. Eu queria pedir um vídeo que eu deixei também para a gente passar. Um problema que eu tive há muito tempo, que é... Eu voava um avião bem velhinho do Aeroclube do Ceará, bem velhinho mesmo, mas que tinha condições de voar. E após a decolagem, naquele dia, uns 3 minutos depois da decolagem, eu notei um ruído estranho vindo de trás do meu assento. Eu procurei, e acredito em vocês, quando eu vi, era um rato. O rato estava roendo uma das conexões super importantes do avião, e ia me colocar numa situação delicadíssima. Eu pensei, eu acho que eu vou voltar para me livrar do meu incômodo e perigoso passageirinho, mas eu pensei na hora, eu vou voar cada vez mais alto, ele vai morrer sufocado, quer ver? Eu fui subindo, o barulho foi diminuindo, e se acabou. Eu fiz um dos mais arrojados e bonitos voos da minha vida. Moral da história, lição: se você se sentir ameaçado, voe cada vez mais alto. Se alguém tentar te destruir por inveja, injustiça, voe cada vez mais alto. Sabe por quê? Porque os injustos, invejosos, são iguais aos ratos. Não resistem a grandes altitudes. Pessoal, queria agradecer mais uma vez. Eu queria pedir licença para fazer um presente aqui. Eu queria convidar todos vocês que estão aqui para viver um dia de experiência com a gente no Barnes. Queria que todos vocês, junto com o Newton e a equipe do Newton, possam levar vocês todos para conhecer o Barnes. A gente vai viver um momento diferente lá, vamos passar uma tarde, e eu vou estar totalmente inteiro à disposição de vocês para perguntarem, para a gente conversar, bater um papo. E torço muito por vocês, acho que o que vocês estão fazendo é transformador, e a gente precisa muito acreditar nessa nova geração. A gente precisa que vocês não desistam, que vocês sejam o elo transformador, porque
é possível, né? O nosso mundo não é fácil, não está fácil, e a gente precisa de gente engajada, apaixonada para fazer a diferença. Então, vocês são nossos convidados para passar um dia com a gente. Eu vou combinar com o Newton a data, e o Newton vai levar todos vocês para a gente ter um dia de felicidade lá no Barnes, ok?